De alguma forma, Renan e amigos sofalísticos, tem um lado positivo dessa intervenção toda, quando a gente entende, falamos sobre isso ontem, essa falta de um compliance financeiro, essa dinheirama que voa para lá, que voa para cá, que sai de posto de gasolina, passa por padaria, chega nas grandes rodas da Faria Lima. Poxa, a gente estava fazendo vista grossa, a gente não viu, a gente não quis ver. Que dinheirão todo é esse? Onde é que estava a fiscalização de tudo isso, Renan? Porque não existe vontade política e a gente acabou com vários instrumentos que permitiam que essas coisas pudessem ser pegas só, vamos dizer, utilizando instituições de Estado. Um exemplo, o COAF, a própria Polícia Federal. Um exemplo, o fim da prisão em segunda instância. A gente fala muito de combate ao crime organizado por meio, vamos dizer, do combate violento a ele e da prisão dos agentes violentos do crime organizado, o cara que está com a metralhadora na favela. Agora, como é que eu vou prender um diretor financeiro de uma empresa que faz lavagem de dinheiro do PCC? Eu preciso de institutos como a prisão em segunda instância. Hoje em dia, esses caras que pertencem ao PCC, ou vou dar nome aos bois, a REAG. A REAG é uma empresa da Faria Lima, vamos colocar aí, um fundo que lava dinheiro para o PCC. Dá para cravar de maneira bem tranquila isso. Eles têm acesso às mesmas bancas de advogado que vão atuar no STJ e no STF para não deixar que eles sejam presos ali. Esse é o circuito que ficou fácil para todo mundo lá no fim da Operação Lava Jato, lá para 2019 e 2020. Quando acabaram com a prisão em segunda instância, quando, vamos dizer, centralizaram todo o poder decisório para os grandes casos nacionais no STJ e no STF. Aí passa a deliberar ali, com contratos, com advogados ligados a familiares de juízes e ministros, e aí ficou essa várzea. O problema é que virou uma várzea. O segundo, tem lobby. Todas essas instituições têm lobby dentro do governo federal, seja o governo federal anterior, que era o do Bolsonaro, seja o atual governo federal, em especial o atual governo federal de hoje, do Lula. Basta ver que as ONGs ligadas ao crime organizado faziam incursões no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Justiça, e houve nenhuma vontade política em resolver esse tema. Então a gente deixou o câncer se alastrar. O lance que é assustador, assim, era óbvio que esse câncer ia se alastrar. Todo mundo sabia que ia dar nisso. Todo mundo sabia que o Brasil estava virando um narco-estado. Mas ninguém teve vontade. É como se fosse aquela pessoa que, assim, você tá com câncer no pulmão e você tá fumando ainda. Você quer continuar fumando com câncer no pulmão. Todo mundo diz, você tá com câncer no pulmão, você vai morrer. O brasileiro é esse paciente. Pois é, mas será que os americanos vão entender esse emaranhado de coisinhas? Eles não ligam. O que sai de um posto de gasolina, o que vai pra favela, o que volta, o que vira fuzil, o que vira arma, o que vira colarinho branco. Tô lembrando. Americano nenhum vai entender. Essa pergunta, tô lembrando um dia que a Dias falou que uns amigos americanos, europeus estavam aqui, ela estava tentando explicar algumas coisas da realidade brasileira para eles. O Banco Master. E eles assim, tipo, como assim? Banco Master. O fato é, não adianta, né, nem tentar explicar, porque não tem explicação. Não é só ausência de vontade política. A pergunta é o porquê dessa falta de vontade de fazer as coisas. Será que porque tem muita gente envolvida? Será porque tem muita gente se beneficiando? Será porque as campanhas são financiadas? As perguntas aqui no Brasil, elas são eternas, porque tudo vira sigilo também. Ou simplesmente não se monta uma CPMI. Afinal de contas, ninguém quer ser investigado. Agora, essa postura do ministro, que infelizmente eu acho que ele começou agora, porque o anterior a ele estava mais preocupado em taxar e cobrar do que realmente em trabalhar. Então esse, pelo menos, está falando, nós vamos lá, nós vamos conversar, e parando com aquelas piadinhas de mau gosto, até do próprio presidente de vez em quando, de tornar tudo uma grande brincadeira. Eu acho que assim, pelo menos a gente está vendo um ministro que está tentando levar a sério um país que merece ser levado a sério há muito tempo. Você está falando bem do ministro do Lula? Está falando bem do Durigan. Pontualmente. Eu achei que você tinha confundido. Mas ainda trouxe aqui bom. Haddad só taxou. Só para falar para finalizar, o que acontece se a gente aprendesse de fato no Brasil, aqui os políticos, os ministros, eles são funcionários do povo e se trabalham bem merecem elogios, se trabalham mal merecem realmente ser criticados, a gente pararia com isso de ter político de estimação, igual alguns colegas aqui do sofá têm, e passaríamos a levar a sério o nosso país. O fato é que nesse momento brasileiro, a gente puxa a pena, sai o quê, Renan? Sai a galinha inteira, ainda gritando e confusão para todo lado, com relação agora, por exemplo, o Dark Horse, todo esse dinheirão que está ali. Agora, por exemplo, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, acionou a Interpol pedindo a cooperação, cooperação internacional para apurar a origem da movimentação e também os beneficiários de recursos relacionados ao financiamento do filme Dark Horse. Eu vou fazer um rápido break na rede de rádios agora.
Depois a gente volta. Mas agora eu estou continuando aqui, porque é o filme do Jair Bolsonaro e a gente vai para Brasília porque ela tem informações sobre isso. Rafaela, parece que tem um filme na vida real e um filme que é filme mesmo, né? Agora vamos para esse filme. Conta pra gente. Bem-vinda, bom dia. Oi, Fernando. Sempre um prazer participar do Morning Show. Um bom dia para você, para todo o seu sofá e toda a sua audiência. Na verdade, eu não direi nenhum filme, eu diria uma novela, né? Porque realmente toda hora esse tema abre, se desdobra, né? Como um origami e traz aí um fato novo. E o fato agora é que Lindbergh Farias quer que a corte apure possíveis conexões entre recursos públicos, emendas parlamentares e o financiamento do filme que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa petição foi encaminhada ao ministro Flávio Dino, dentro de uma ação que discute a transparência e o rastreamento de emendas parlamentares. E nesse documento, o parlamentar cita uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que apura suspeitas de irregularidades em um contrato de mais de 100 milhões de reais para instalação de internet gratuita na capital paulista. E segundo essas apurações, existem indícios de uma possível confusão patrimonial entre uma organização social envolvida no contrato e empresas ligadas à produção do filme. E a tese apresentada é que parte dos recursos que passaram por esse ecossistema de entidades, digamos assim, possa ter sido desviada de sua finalidade original, que precisaria ser esclarecido pelas autoridades. O pedido também menciona uma emenda parlamentar destinada à mesma organização e questiona a execução de um projeto educacional que teria recebido recursos públicos. Além da apuração no Brasil, como você citou no início, Lindbergh também defende o compartilhamento dessas informações com órgãos internacionais para identificar a origem e o destino de valores que teriam sido movimentados no exterior durante a produção da obra. Entre os pedidos estão o acionamento da Procuradoria-Geral da República, do COAF, da Receita Federal e do Banco Central para rastrear aí eventuais transferências financeiras e identificar quem efetivamente financiou o projeto cinematográfico. Até o momento, só para constar, não há decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a abertura dessa nova investigação. O que existe, por enquanto, é a solicitação formal para que esses fatos passem a ser analisados no âmbito das apurações que já estão em andamento. Então, agora caberá à Corte e aos órgãos de controle avaliar se há elementos suficientes para o aprofundamento dessas investigações. Volto com você, Fernando. Valeu, Rafa, muito obrigado. A gente segue por aqui. Falando e repercutindo isso aí. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Então, gente, porque daqui a pouco a gente vai falar, o prefeito Ricardo Nunes negou todas essas irregularidades, mas essa história, ela é no mínimo curiosa, porque a proprietária, que é proprietária da produtora do filme, é dona também de uma ONG, que trabalha com algumas ações de internet gratuita, Wi-Fi gratuito na periferia de São Paulo. Só um detalhe antes da gente seguir, é muito interessante esse posicionamento do deputado Lindbergh, mas ele é oposto ao posicionamento que ele tinha na Operação Lava Jato, quando falava-se em cooperação internacional para as investigações. E esse é o maior problema do Brasil. O problema do Brasil é que quando a investigação não é do meu lado, eu chamo de fundamental. Quando é do meu lado, eu chamo de perseguição, eu chamo de atentado, eu falo que são os Estados Unidos querendo intervir. Em muitos momentos, pessoas como o próprio Lindbergh acusaram as cooperações internacionais, não só com os Estados Unidos, mas com países da Europa, Inglaterra, da Operação Lava Jato, como entreguismo, que estavam querendo desmantelar a boa reputação do Brasil. Não, é investigar. E nesse caso tem que ter investigação, tem que ter cooperação internacional, sim, e tem que ter a devida investigação. Mas que o Lindbergh, a partir de aqui, passe a defender isso sempre, não só quando é contra aqueles que ele não é aliado. Esse foi só um dos trechos. Se inscreve e deixa o like porque ainda vem muita discussão forte por aqui.